Hoje, o Ministério das Comunicações fez um balanço sobre os primeiros 100 dias de governo e anunciou ações para o setor de radiodifusão. Então, sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, que também é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu agradeço o carinho de todos vocês por poder participar e levar a informação ao nosso povo. Pois é, deputado, qual o balanço que o senhor, como presidente dessa frente, faz da atuação do Ministério das Comunicações nesses 100 dias ao desejo de atualizar a legislação, também ampliar a digitalização de emissoras, regularizar também a situação de algumas estações, enfim, o que deve ser prioridade? Qual é a avaliação do senhor? A minha avaliação é o seguinte: ao longo dos anos, a internet ganhou muito espaço no Brasil, em especial. E o radiodifusor, que, diga-se de passagem, a rádio e a televisão, é a informação que tem uma fidelidade maior ao ouvinte, ou seja, ao povo brasileiro, aquela informação que seja mais rápida, ela depende do radiodifusor. O aumento da internet fez com que a rádio e a televisão ficassem um pouco para trás. E nos últimos anos, esse setor foi um pouco esquecido. E eu só tenho que parabenizar o ministro Juscelino, porque nos últimos 12, 13, 14 anos de governo que passaram por aí, esses 100 dias, para mim, que comecei a minha vida no setor de radiodifusão, foram os 100 dias mais produtivos de todos os governos. Por quê? Uma das coisas que se reclama muito do setor é a burocracia. E o ministro Juscelino, com o Wilson, que é o secretário de radiodifusão, propôs juntar mais de 100 portarias em uma só para simplificar o processo, abrindo espaço e dando tempo para regulamentar os licenciamentos que estavam parados. Por exemplo, no governo passado nós aprovamos uma emenda minha, inclusive, no Congresso Nacional, para dar aos radiodifusores a oportunidade de parcelarem suas dívidas para ficar correto com o governo e poder licenciar as suas emissoras. Ele regulamentou e agora está colocando em prática, colocando aí também à disposição aquele lote residual das rádios AMs, que hoje é pouco ouvida, na transformação para o FM, e várias modalidades novas para o usuário lá da ponta ser beneficiado. Então, eu avalio que foi entre todos os ministérios aqui na Esplanada, com todo respeito a todos, mas o ministro que mais apresentou um resultado para o povo brasileiro, em especial para a radiodifusão, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu e você estamos falando na televisão, na internet, mas também ao vivo, aberto para todo o povo. Então eu avalio como uma proposta muito boa e já um trabalho entregue para esse setor. Prova é que a ABERT, a Abratel e muitos do setor do Brasil estavam presentes hoje, inclusive a Jovem Pan lá presente, prestigiando, porque foi um ato muito importante para a radiodifusão no Brasil. Então, só me resta dizer parabéns, ministro Juscelino, e claro, a sua equipe, que é a equipe de técnicos e políticos. Agora, deputado, foram muitos os avanços ao longo dos anos, principalmente nesses últimos meses, como o senhor ressaltou, e durante a divulgação desse balanço das ações do Ministério das Comunicações nesses primeiros 100 dias de governo, o ministro destacou que há também alguns desafios importantes para serem vencidos, para serem descobertos e resolvidos, vamos dizer de uma forma mais fácil, né? Resolvidos. Entre eles, por exemplo, ele destaca que o nível de processos nesse setor ainda é muito significativo, ainda é muito alto. Daí a importância de atuação junto com o Congresso Nacional na regulamentação e modernização da legislação. Nesse quesito, deputado, nesse sentido de modernização e regulamentação de legislação, como o Congresso pode atuar agora, por exemplo, para ajudar a reduzir esse nível tão significativo de processos nessa área? Lia, nós temos uma lei praticamente aí arcaica, de 1962, que veio atualizando com portarias e decretos. Nós vamos mudar essa lei, é uma proposta do ministro Juscelino que todos tiveram medo de fazer e ele é muito corajoso, inclusive porque é deputado, ele sabe a necessidade. Lia,
vale a pena destacar o seguinte: todo deputado, todo senador, ou é ligado a uma rádio, ou é amigo de alguém que é ligado a uma rádio, uma televisão, que está sofrendo lá na ponta por conta da dificuldade da burocracia. Parece que o sistema é feito para não funcionar. E ele está propondo essa modernização. Por exemplo, pega todo mundo que está com problema aí e dá um prazo para apresentar seus ofícios, as suas necessidades, para regularizar. Nós não queremos que ninguém fique irregular, para não ser multado, para não ser taxado. A radiodifusão paga uma conta muito alta para o ECAD, por exemplo, e esses radiodifusores lá na ponta estão sofrendo porque estão faturando pouco, e nós precisamos dar a oportunidade. Então, o presidente da comissão de comunicação estava presente, tem um compromisso com o povo brasileiro, não é com o governo A, governo B, é com o povo brasileiro, é com o empresário e o ministro. Por ser parlamentar, é importante destacar que nos últimos anos, nos últimos tempos, tem criado uma história de que, olha, vamos montar aqui uma equipe técnica. E às vezes a equipe técnica, com todo respeito, não entende o que é política. E é necessário ter o político atuando, porque, afinal de contas, é o povo lá na ponta que elege o político para existir o técnico. Então, é importante ter um parlamentar lá atuando, que é o caso do ministro Juscelino, que eu faço aqui com muita tranquilidade. Meus parabéns a ele por essa coragem de enfrentar o sistema e legalizar essas ações para deixar o radiodifusor tranquilo e levar melhor informação para o povo. Então, eu acredito muito que a união do Congresso, da Comissão de Comunicação, com a vontade do ministro e seus técnicos lá na radiodifusão, traga uma paz para o setor, para regulamentar e tirar esses milhares de processos que tem encalhado e dar uma tranquilidade e paz para quem está na ponta. E ele tem um compromisso de, nos próximos 6 meses, zerar essa fila de processos, e ele vai zerar, porque nós do parlamento, a nossa frente parlamentar também vai ajudar nesse processo para zerar esses processos aí do Ministério das Comunicações. Pois é, deputado, rapidamente para a gente encerrar, queria falar um pouquinho dos desafios dessa frente. A gente tem observado que a radiodifusão tem se mostrado um aliado muito importante para outras áreas, como, por exemplo, educação, né? Quem é que não aprendeu alguma coisa escutando rádio ou assistindo uma aula online pela televisão? Diante disso, olhando para frente, quais são os principais desafios da frente? Já existem algumas pautas previstas para serem apreciadas, colocarem em debate. Eu me lembro que havia, inclusive, um projeto de lei do colega do senhor, do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, que previa, inclusive, aumento de concessões para grupos empresariais. Enfim, o que está no horizonte da frente parlamentar, deputado? Inclusive, eu sou o relator desse processo na comissão e seremos relator, tudo dando certo, no plenário. Por quê? Veja bem, quando houve a mudança do rádio AM para o FM, que o AM não é mais ouvido em lugar nenhum do mundo, poucas as AMs que têm audiência. A lei permite que você tenha 5 concessões do seu nome, por N motivos, por conta do mercado estrangeiro e assim sucessivamente. E uma vez que migrou essas rádios, e o empresário que tinha 5 FMs e 5 AMs, esses empresários hoje estão ilegais, estão com as suas emissoras no nome de outras pessoas, porque excedeu o número. Então nós temos que, de fato, aumentar isso, e o nosso principal foco é mudar esta lei de 1962. Não tem problema discutir isso. A lei é muito antiga, naquela época não existia internet, naquela época não existia essa viabilidade. Olha, eu estou no meio de um restaurante aqui, falando ao vivo com vocês, através de um iPad, um celular. Então as coisas mudaram, a lei também tem que mudar. Esse é o nosso desafio, fazer com que as coisas caminhem normal dentro da lei, porque senão nós vamos forçar o empresário a viver na ilegalidade. A Jovem Pan, por exemplo, tem mais de 100 emissoras no Brasil retransmitindo a Jovem Pan. Eu tenho certeza que vários desses proprietários de emissoras, de concessões, que têm a concessão do governo para atuar,
estão com problemas e nós vamos trabalhar por isso. Eu tenho hoje 49 anos de idade e desde os meus 16 anos eu milito na área. Então, modéstia à parte, nós conhecemos o problema lá na ponta. Eu sofro isso lá na ponta. E também aqueles que são menores têm mais dificuldade ainda porque não têm acesso a um deputado, a um senador que representa o Estado e não consegue chegar e ficam ilegal lá na ponta. A Anatel vai lá e multa com razão, porque às vezes está ilegal. E nós vamos propor uma mudança nessa lei para regularizar esse setor e abrir espaço, claro, para um maior capital estrangeiro e assim sucessivamente. Vamos discutir esse assunto logo agora. Tá certo, a avaliação dessa atuação, 100 dias de governo também no Ministério das Comunicações. Conversamos com o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, a quem mais uma vez agradecemos. Deputado, boa noite, boa semana e volte mais vezes. Muito obrigado, bom trabalho para vocês, estamos juntos. Obrigada, deputado. Boa noite.